2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Mas eu quero que você pegue do capítulo 1, verso 20 e dê continuidade no 2. 1 Pedro 1, 18, né? 2 Pedro, o texto é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aí você pega 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. E aí você vai ler o 20, o 21 e vai entrar no 2. Capítulo 2, do verso 1. Está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular erudição, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, em outras traduções, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrador a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo assim a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo, a quantos vêm a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos, para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem, difamam autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo. Infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais dodoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteia junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como
névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometem-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio: o verdadeiro cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Senhor, graças te damos por essa palavra, por esse texto maravilhoso, poderoso, santo. Conceda-nos graça, Deus. Abre os nossos olhos, fale conosco, tire dessas poderosas palavras tudo o que precisamos ouvir aqui essa noite. Usa-me conforme somente o teu querer e a tua vontade. Edifica-nos, alegra-nos, permita que podemos sentir Deus se revelar através da sua palavra. Santo é o Senhor, distinto de toda a humanidade. A quem se comparará o Senhor? Glória seja dada a ti nas alturas. Em nome de Jesus. Amém. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nós vamos falar de um texto, de uma realidade atual que nós estamos vivendo. O dia do juízo de Deus contra essa nação ímpia e cruel. Irmãos, é bem verdade que quem escreveu esse texto foi o apóstolo Pedro. O homem que andou com Jesus, o homem que viu Jesus, o homem que foi muitas vezes deixado levar pela emoção do seu coração, o homem que cortou a orelha do soldado, mas esse homem, certo momento da vida dele, ele se converteu. Glória a Deus. E ele se tornou o pilar da igreja. Ele se tornou um dos maiores apóstolos. O homem que se colocou numa tal posição irrepreensível, de tal modo que o apóstolo Paulo repreendeu ele ainda depois de convertido. Mas esse homem foi grande demais. Esse homem foi poderoso em obras. Eu quero falar um pouco sobre a introdução desta mensagem. Os propósitos pelo qual Pedro escreveu esta carta que nós estamos lendo aqui, mais ou menos foi escrita no ano 65 a 67. O propósito pelo qual Pedro escreveu esta carta é encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos em sua fé, como também como também em 1 de Pedro, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, verso 8. Na verdade, as verdades fundamentais desse livro aqui, se encontra aqui nesse livro, é que Pedro está escrevendo para encorajar os cristãos e eles devem crescer espiritualmente em virtudes, nas grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Pedro também quer mostrar aqui a certeza do retorno de Cristo, dentro desse livro aqui, que vem do testemunho de pessoas que viram Cristo pessoalmente, ele é uma delas, e das Escrituras, dizendo também que Deus irá julgar com rigor os falsos mestres que negam a volta de Jesus Cristo. Pedro também mostra
que Jesus ainda não voltou porque Deus é paciente com seu povo, nesse mesmo livro. Pedro também ensinou que os cristãos devem ser pacientes, contudo, devem procurar acelerar o dia do retorno de Cristo, pela oração e pela obediência e pelo evangelismo. Pedro aqui está perto da sua morte, quando ele escreve esse livro aqui. Pedro está perto do seu martírio, do fim da sua carreira. Foi aproximadamente a morte de Pedro no ano 68. Nero, um governador tirano, um imperador, o pior imperador que Roma já viu, um homem homicida, sanguinário, que teve a coragem de mandar matar a mulher e a mãe para ficar com todo o governo. Esse homem era um louco. Ele mandou matar Pedro. Pedro está perto da sua morte aqui. No ano 68, mais ou menos, ou antes, quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse homem que escreveu essa carta aqui, quando foram pegar ele para matar, por mandado de Nero, que já tinha matado todos os apóstolos, Nero matou todos os apóstolos, menos João. Ele fez uma perseguição ferrenha na igreja. Domiciliano, depois Nero. Na mesma época de Domiciliano, Pedro escrevia essas cartas para encorajar os cristãos a permanecerem firmes, independente se isso viesse custar a vida deles. Mas eles permanecessem na fé e não negassem o nome de Jesus. Por isso ele escreve: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando devorar a fé de vocês. Mas permaneça firmes na fé, porque sofrimento semelhante a esse que vocês estão passando, os nossos irmãos têm passado pelo mundo inteiro. Pedro dizendo: não é só vocês que estão passando por isso, não é só aqui que está acontecendo isso, em todo lugar os cristãos genuínos e verdadeiros estão sendo perseguidos. Então permaneçam na fé, independente que Nero ou Domiciliano mandem matar vocês, morram glorificando aquele que vive eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele encorajou, irmãos. Pedro encorajou os irmãos. Esse é o propósito das cartas. E quando chegaram para pegar Pedro para sua sentença, ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Jesus foi crucificado com a cabeça para cima. Ele disse o seguinte: Pedro, me crucifique de cabeça para baixo. E assim fizeram. E assim ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Esse homem que escreveu esse livro aqui, a morte dele foi assim. Nessa época os cristãos também estavam sendo ameaçados por falsos ensinos, onde nós vamos entrar aqui agora no texto. Na mesma época que Nero estava matando, destruindo, na mente dele, claro, porque a morte dos santos era um prazer para Deus. Ele estava fazendo um favor para Jesus, Nero. Mas realmente ele era um homem sanguinário, homicida, louco, cruel, uma imagem do anticristo. O próprio diabo estava dentro daquele homem. E nessa mesma época que a coisa estava ferrenha, que os coliseus estavam cheios, os leões estavam comendo os cristãos vivos, que pessoas estavam entrando dentro de caldeirão fervoroso, cheio de azeite, nesse mesmo tempo também estava surgindo um falso ensino. Os cristãos estavam sendo ameaçados por um falso ensino. Em resposta a esses falsos ensinos, Pedro enfatizou as verdades e as implicações morais do Evangelho. Estes falsos ensinos parecem ter sido um precursor do gnosticismo, um termo que designava uma variedade de movimentos heréticos nos primeiros séculos cristãos. Pedro está pronto para defender isso e mostrar que não é verdade esses pensamentos deles, mas que existe uma verdade e ela se contém completamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pedro defendeu a fé e foi um verdadeiro apologeta, como Paulo, como todos os apóstolos e como nós devemos ser apologetas da fé. Nós devemos ser sem medo
Na época que vivemos, nós devemos ser apologetas, defender a fé cristã sem medo. Quem quiser que não goste, você defender a fé cristã não é pecado, porque a palavra de Deus não é para discutir, não é para discutir, mas é para ser esclarecida. E Pedro sem medo fez isso. Eles estão errados, não é de Deus, eles são falsos, e por isso ele escreveu esse texto que nós vamos ler aqui. Mas antes ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular interpretação humana, erudição, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homem. Pedro exalta a profecia e diz: esse livro que está sendo escrito aqui, e que um dia já foi escrito pelos profetas, acredite, é a verdadeira palavra de Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Isso traz uma alusão para mim e para você, que nós ficamos sem desculpa quando nós lemos isso aqui. Não é um simples livro. É por isso que eu peguei um pouco antes, para que você entenda que esse livro que está sendo aberto aqui, lido, é a palavra de Deus. Eu estava num grupo de debate, irmão, o negócio está quente, mas o evangelho está vencendo. Porque disseram-se lá nesse grupo, e os caras tudo conhecedor, brabo, conhecem a palavra, teólogos. Foi colocado um tema: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Apoiaram-se que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, porque Deus não se empreende em 66 livros. Mas isso é antibíblico. A Bíblia não contém somente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a própria Bíblia se explica e se mostra sendo a palavra de Deus. Quando Pedro escreve que a profecia não foi por vontade humana, ele está deixando claro que não foi homem nenhum que teve vontade de escrever, não foi homem nenhum que veio a revelação, mas o próprio Deus quis escrever e deu toda a revelação ao homem. Glória a Deus. Verdade. Aí eu disse o seguinte: espera aí, que loucura é essa? Deus não se prende a 66 livros? Não. A palavra não é essa, está errado. Isso é um erro teológico. Ao contrário, Deus se mostra em 66 livros. É diferente. Deus se declara em 66 livros. Deus mostra quem Ele é. Mas Deus não está preso, ao contrário, Deus está livre dentro de 66 livros, mostrando qual é a visão dele acerca da humanidade e também mostrando a visão dele acerca do povo escolhido, exclusivo, lavado, remido por ele. Glória a Deus. Aleluia. Pedro escreve isso aqui mostrando que eu e você temos que dar o maior valor e reverência à palavra. Não existe texto que não é para mim. Não, esse texto não é para mim, não. Passa. Não. Esse texto, essa Bíblia é para mim e para você. Aí aconteceu uma história que também toda a Bíblia não é inspirada por Deus. E foi dito também que quando Pedro, o apóstolo Paulo, disse que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ele não está dizendo o Novo Testamento, ele está dizendo o Velho. Isso também é antibíblico. Por quê? Se você ler essa carta aqui de Pedro, nós identificamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Por quê? Glória a Deus. Porque Pedro, escrevendo em 1 Pedro, vai dizer: as cartas do nosso amado irmão Paulo são cartas de difícil interpretação, que homens hereges deturpa, porque não conseguem entender. Isso significa que antes de Pedro escrever, Pedro leu as cartas de Paulo. E quando Pedro diz que toda a Bíblia não foi por vontade humana, Paulo também está sendo referido aqui dentro desse texto. Logo quando nós entendemos isso, nós entendemos que Pedro está falando não somente do Velho, como também do Novo. Glória a Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi Deus que a inspirou ela. Deus que deu ao homem, Deus quis que fosse escrito. Então não tenha essa palavra. Isso é juízo para nós e ao mesmo tempo bênção. Porque se eu desprezo isso aqui, fica sabendo de uma coisa hoje: você não me despreza, você despreza a palavra do próprio Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é a mim que você não está dando crédito. Se você não dá crédito que você é pregado aqui, bota na sua cabeça, escuta. Sabendo
Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular erudição. Por quê? Não provém de particularmente interpretação ou inspiração humana. Pedro dizendo aqui, não vem de mim isso aqui. Não vem de Paulo. Não vem de João. É de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Foi Deus que escreveu. Essa palavra aqui, irmãos, se você entender isso aqui, você vai temer. Deus está falando aqui. É a palavra dele. Ele inspirou os homens a escrever aquilo que ele quis que fosse escrito. Não, mas Paulo diz, falo eu e não o Senhor. Como se interpreta isso? Se a Bíblia toda é inspirada por Deus, por que Paulo disse, falo eu e não o Senhor? Paulo disse, falo eu e não o Senhor, porque naquele termo não teve nenhuma alusão de Jesus Cristo acerca do assunto. Mas quando você lê o assunto que Paulo diz, falo eu e não o Senhor, logo você entende que também é inspirado. Glória a Deus. Que assunto é? Que a mulher não deixe o seu esposo, se ele for descrente, mas permaneça firme. Claro que essa é a vontade de Deus, sem dúvida. Então nós entendemos, irmãos, o que está acontecendo. Erros teológicos está fazendo que heresias entrem dentro das congregações. Falta de interpretações bíblicas, falta de fundamento, falta de examinar a Bíblia, está fazendo que homens de gravata preguem um evangelho místico, errado, errôneo. Como o homem disse para mim ontem, esse Deus eu não conheço. Um Deus que manda o povo para o inferno, um Deus que escolhe alguém para ser julgado. Eu não conheço esse Deus não é o da Bíblia. Eu disse o seguinte a ele, como Martinho Lutero falou a um cara aí, parece que o cara parece que falou o seguinte a Martinho Lutero, deixe Deus ser bom. Martinho Lutero falou ao cara o seguinte, deixe Deus ser Deus. Glória a Deus. Foi o que eu falei a ele, irmão, deixe Deus ser Deus. É Deus. Aí fui para Romanos, comecei para texto. Ah, porque Deus não escolhe ninguém para ser para perdição. Romanos capítulo 9. Paulo vai deixar bem claro isso, que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Mas na frente ele diz, porque Deus suportou com ira, com paciência, os vasos da ira preparados para a perdição. Depois 1 de João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 1 em diante, a Bíblia vai falar o seguinte, Jesus dizendo, de todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, Judas. Quando nós lemos isso aqui, nós entendemos uma coisa, que se nenhum dos que foi dado a Jesus se perdeu, somente Judas, significa sim, que Deus não dá a todos, mas o que ele se escolheu para ser salvo. Glória a Deus. Aí eu juntei isso com Romanos, que está escrito lá, que são filhos da perdição. Aí eu disse o seguinte, se Judas aqui foi para o inferno, e se o filho da perdição aqui é a mesma ilusão de Romanos, isso significa que Deus escolhe sim alguns para a perdição, e que ele condena pessoas ao inferno, porque ele é Deus. Glória a Deus. Isso é soberania de Deus. Que mais para frente um pouco nós vamos entender isso aqui, mas isso é para que fique claro que Deus está livre dentro das Escrituras. Deus não se prende a nada disso. E que Paulo, Pedro, João escreveu textos espetaculares. Eu fico às vezes pensando o seguinte, irmão, todo dia eu luto para ser mais cristão, mais santo, vencer o pecado, vencer o mal. Por que as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, hein? Sabe o quê? Que estão deturpando a palavra de Deus de uma forma e falando, meu Deus do céu, que o evangelho está tão barato, vendendo como fruta podre na feira. O evangelho genuíno que devia se respeitar, está sendo pregado nas praças aí, uma coisa terrível que Jesus não pregou. Glória a Deus. Evangelhos de alta ajuda, evangelhos que exaltam o homem, que o homem é um ouro, um tesouro, um diamante, uma obra preciosa.
quando na verdade o homem foi um imundo. Pior do que Glória a Deus. Em Calazar, que Deus foi lá e curou, resgatou, salvou Glória e a trouxe. Porque às vezes um cachorro é mais carinhoso do que um ser humano. Glória a Deus. Por isso Pedro escreveu isso aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, vai haver no tempo de vocês também falsos mestres. Glória a Deus. Vai surgir um bocado de herege nos púlpitos, pregando mentira, heresia, destruidoras. Fique alerta, isso é o fim. Jesus está às portas. Vai acontecer que várias igrejas serão abertas para pregar a verdade não, mas a mentira. E elas vão estar cheias. Glória a Deus. Oh meu Deus, eu quero te alertar aqui. Cuidado com o que você assiste da televisão. É o meu papel fazer isso. Cuidado, não decreta esses homens mentirosos. Eles estão mentindo, eles estão te enganando. Não é de Deus, Deus não habita nele, Deus não está com eles. O diabo é quem os rege, é quem os guia, é quem os domina e é quem os ensina também. Glória a Doutrina Deus. de demônio. Glória a Deus. Mas Pedro escreveu. Pedro escreveu. Vai surgir falso. Está vendo os de hoje? Está vendo aqui no meio aqui? Está cheio de falsos profetas aqui. Eu estou escrevendo aqui para tratar isso. Mas no tempo de vocês vai haver falsos doutores também. Glória a Deus. Ah, meu Deus, nós estamos vivendo esse tempo. É verdade. Se Glórias levanta- a Deus. se levanta Uns Aleluia. playboyzinhos dizendo que é doutor, sobe no púlpito com um bocado de gente e começa a mentir pro povo. Você vale mais do que... Você é igual a Jesus, como o vídeo que Samuel mandou pro grupo. Irmãos, cada vez o negócio está ficando pior. Eu e você, igual a Jesus, comparar o homem. A Bíblia vai dizer: a quem me comparareis? Próprio Deus vai dizer isso. A quem eu me comparareis? O homem vem e diz: você é igual a Jesus. Meu Deus, o que é isso? Eles estão mentindo sobre Deus. Não é a visão de Deus. Deus diz ao contrário: eu não me comparo a ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou distinto, santo, exaltado. Oh, meu Deus, que é isso? Eles estão mentindo, eles estão enganando o povo. Não se luta com igreja cheia, não se luta com templo cheio, não se luta com mentiras. É tudo mentira, é tudo ilusão. Eles não falam da parte de Deus, eles não vieram de Deus, eles vieram de Satanás. Glória a Deus. Meu Deus, é triste. É triste porque as igrejas lá estão cheias. As pessoas estão dizendo: fala, Deus. Enquanto quem está falando é o diabo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É como se fosse que ela está dizendo assim: fala, Deus, desse século que nós queremos te ouvir. Se eu fosse você, eu levava muito a sério isso aqui. Por quê, pastor? Porque isso aqui é um dos sinais mais evidentes que Jesus está voltando. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, Glória a Deus. os quais introduzirão dissimuladamente. Eles são dissimulados, você entendeu? Eles são cara de pau, eles são fingidos, eles são dissimulados. Pedro disse: eles são mentirosos, eles sabem fingir. Esses caras que virão por aí não é qualquer um, são profissionais da mentira. Glória a Deus, verdade. Não é qualquer um, eles são doutores enganadores. Eles estudam a cada dia mais como vai mentir melhor, como vai enganar melhor, Glória qual a vai Deus. ser a próxima estratégia de mentira que vai atrair mais pessoas para dentro das igrejas. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que cada tempo que passa a Universal enche mais. Você não vê uma igreja Universal vazia. Glória a Deus. É verdade.
Vá pregar para um membro da Universal. Vá dizer que Edir Macedo é feio, que o sapato dele não está brilhando. Você vê o que é que vai acontecer. Meu filho, é um fim. Jesus está às portas mesmo, ele está vendo, contemplando. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. O juízo deles não tarda. Esses homens, eles vão sofrer um juízo terrível. Eles estão liberais agora. Eles estão agindo demonicamente, diabolicamente. Cada dia que passa é uma heresia por cima de outra heresia. E as igrejas enchem, eles atraem o público que gosta daquilo que eles também gostam. Glória a Deus. Jesus não pregou isso. Jesus não deu a vida na cruz para que esses homens satânicos viessem fazer o que eles estão fazendo. Glórias a Deus. Aí fica assim, pai de família. Eu vou para a igreja, tudo ladrão, rapaz. Tudo ladrão, olha lá o cara lá, pedindo meu dinheiro. Eu fui lá, o cara só falava de dinheiro. Televisão só fala de dinheiro. O que eu tenho que dar, o que eu deixo de dar. Eu não vou para a igreja, porque a igreja é igual, é melhor estar fora da igreja do que dentro da igreja. Escute, quer saber se nós estamos vivendo nos últimos tempos? Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Glória a Deus. Como assim, pastor? O caminho da verdade. As verdadeiras igrejas sofrem por causa dessas igrejas satânicas que mentem para o povo. As pessoas não confiam mais na igreja. Elas preferem ir para um bar, para um jogo de futebol, do que ir até uma igreja. Elas não confiam mais. É muita mentira, é muita sacanagem, é muito escândalo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você é a prova que Jesus está pronto para tocar sua trombeta. O mestre vem aí, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Aí você ainda vê gente chamando essas pessoas de homens de Deus. Mas eles fazem milagre. Eu fui lá, eu vi o milagre. O diabo também finge milagre. Ele se transfigura num anjo de luz. Está escrito que o diabo se transfigura num anjo de luz para enganar o povo. Isso é uma estratégia do diabo. Se eu não me dou com o meu inimigo, eu vou me aliar a ele. Eu me aliando a ele, eu fico mais forte. Então eu entro lá dentro, deturbo aquilo que é mais sagrado que pode libertar. A palavra. A partir do momento que eu fechar a palavra, homens vão trazer inventações dele. E não vai haver transformação, não vai haver mudança, não vai haver vida. E todavia vai haver morte, vergonha e escândalos. Glória a Deus. O propósito do diabo é fechar a Bíblia nessas igrejas. E verdadeiramente elas estão fechadas. É verdade. Glória a Deus. Aí surge o quê? Ideias de homens. Como assim? Sai demônio. Segura a Bíblia, toca na cabeça do demônio e ele sai. Ideias de homem. Porque a minha Bíblia ensina que é em nome de Jesus que se expulsa um demônio. Começa a surgir ideias de homem. O diabo turba tanta mente desses homens que eles começam a dizer o seguinte: você é tão valioso como o próprio Filho de Deus. Aí a minha Bíblia diz assim: eu não me comparo a ninguém. Glória a Deus. Entendeu? Que eles vão ao contrário. A palavra de Deus está claro. Eles estão enganando, não se iluda. Ah, mas está cheio. Ah, mas eu vi o testemunho na televisão. A minha vida era assim, eu não tinha dinheiro e agora eu estou rica. Vá saber se ela é convertida e se Cristo está no coração dela. Irmãos, isso é graça comum, entenda. Não se iluda com o testemunho de uma mulher que estava na miséria e deu uma oferta. E a vida, isso é graça comum de Deus. Ricos, injustos, miseráveis, homicidas enriquecem. É Deus que está na vida dele por causa disso? Que eles estão ricos? Não. Deus derramou chuva sobre bom e ruim. Deixou o mato crescer para quem quiser colher. Colha e viva. Pergunta é: Deus está no coração deles? Não.
Então não se iluda com falsos milagres. É porque eu vejo tanto, rapaz. A mulher falava uma sinceridade tão grande, pastor, que parecia que ela estava lá. E é um bocado de gente que chega lá, diz que a vida dela mudou. É verdade. Mentira, Glória a irmãos. Deus, glórias a Deus. Mentira, minha vida só pode mudar se isso aqui for pregado. Jesus falou: se conheceis a verdade, ela vos libertará. Glória a Deus. Como assim? Verdade. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é doutrina, não é dogma, não é heresia, é o Filho do Homem. E para que alguém seja convertido pelo Filho do Homem, a Bíblia tem que ser pregada. Glória a Deus. É verdade. Glórias a Deus. Espírito Santo, Jesus falou: quando eu for, eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vou te dar uma prova exata que o Espírito Santo não está na igreja universal, não está na igreja da graça, não está na igreja mundial. Se o Espírito Santo disse que quando viesse, ia fazer você lembrar do que Jesus falou, isso significa que quando o Espírito Santo é o regente do culto, ele pega o pregador e aponta para a Bíblia, ele diz: abre a Bíblia, prega a Bíblia, explica a Bíblia, para que aquele homem seja glorificado. Glória a Deus. É verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando isso não acontece, É verdade. vem dar o que você tem, que você vai ter de volta. Saia da maldição de um salário mínimo. Dê o seu carro, essa lata velha. Vai de táxi, de ônibus, de lotação. Dê um voto. Epa. Jesus não falou isso não. Glória a Deus. Jesus não ensinou isso não. Então se Jesus não ensinou isso, pastor, quem é que está ensinando? Não precisa nem eu dizer mais. O homem. É o homem que está ensinando isso. Não é o Espírito de Deus que está lá não. Glória Porque a se Deus. fosse o Espírito de Deus, Aleluia. você ia ver, sabe o que? Um homem eloquente, cheio de Deus, pregando a Bíblia, explicando a Bíblia, de tal forma como o próprio Cristo fez. Glória a Deus. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Você viu uma pregação da Universal sobre Jesus Cristo da cruz e o pecado? Levanta a mão, querido. Um pastor da Universal explicando uma pregação: olha, você é pecador, você é filho de Adão, você precisa nascer de... Eu nunca vi. Glórias a Deus. Irmão, vocês são bem-aventurados. Glória a Deus. Felizes. Vocês são bem-aventurados. Cada domingo que vocês vêm para cá, eu não sou mais do que ninguém, eu sou grande, não quero ser, não quero status, não quero riqueza, só quero uma coisa: que vocês conheçam mais de Cristo Glória a e Deus. saiba quem Ele é. Aleluias. Se eu quisesse status, sabe onde é que eu estava? Num grupo com a Assembleia de Deus. Irmão, se eu quisesse, eu era pastor de qualquer Assembleia de Deus dessa aí. Eu passava 1 mês, 2 meses com minha esposa, eu ia ser consagrado. Uma pregação que eu pregava. Eu não quero status, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado em ser famoso. Por isso sou perseguido, porque o meu propósito é fazer que vidas sejam transformadas. Glória a Deus. Aleluia. E você está dizendo isso, pastor? Ah, sabe assim, com a igreja de Assembleia de Deus, você vai ver os níveis de pregadores que tem lá. O cara dá uma rajada de língua estranha e vem cá, sobe aqui. Você é diácono já. Na Santa Semana ele já é presbítero, na outra ele é apóstolo. Meu filho está assim. Finge um pouquinho bom para você ver. Ah, Deus está aqui, começa a gritar, pular, receba o fogo. Meu filho, prepare para a fama, contatos, ligação, agenda. Prepare, meu filho. Se você fizesse isso, eu não estava pregando por aí. Preguei já, muitas igrejas. Mas quem está pregando mais, pastor? Porque eu preguei a verdade, eles não me chamam de novo. Não gostam. Glória a Deus, é verdade. Não me chamam não, irmão, mas não. Porque eu não estou nem aí para se me chamar de novo. Eu pregando, eu digo: ó, irmão, não vim aqui para fazer estátua. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro falou, Pedro ensinou, Pedro
Eles vão entrar dentro das congregações dissimuladamente. Vai haver heresias destruidoras. Meu Deus. Olha para Pedro. Pedro disse: escute, você não vai ver heresia pequena não, meu filho. Você vai ver heresia de tal ponto que o homem vai ter coragem de dizer que o sangue dele tem poder. Heresia destruidoras, é isso. Pedro estava dizendo, vai surgir tanta coisa. As heresias, os níveis das heresias vão ser terríveis. Irmão, nós estamos vendo o tempo do fim. Glória a Deus, é verdade. Recentemente nós vimos aí, o cara pegou o sangue dele, topa no meu sangue. Quem topa no meu sangue recebe a cura. Foi a pior que eu já vi na minha vida. É pior até do que você ser igual a Cristo, porque ele comparou o sangue dele imundo ao sangue do Filho de Deus. Glória a Deus, Senhor. Olha a capacidade. É difícil de acreditar que eles têm coragem de fazer isso, né? Porque a cara de pau é imensa. Como tem coragem de fazer isso? Quem mandou eles fazer? Deus. Deus mandou eles fazer. É inspiração de Deus que ele pegue a camisa. Agora, sabe o que me entristece mais? Aqueles bobaião lá embaixo, tudo passando, topando no sangue, uma briga para topar no sangue de Valdemiro Santiago. Meu Deus do céu, o povo gosta de ser enganado, é impressionante isso. Glória a Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Glória a Deus. Precisa tanto para saber que o sangue dele é imundo, fedorento, não presta para nada, e que o único sangue que tinha poder e tem é o de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Está vendo? Olha o que eles fazem. As heresias deles chegam a um nível tão cruel que eles negam a Jesus. Por que eles negam a Jesus? Quando eles não olham mais para a palavra, quando eles não têm o ouvido sensível mais para o mestre, para pregar o que o mestre pregou, para ensinar o que o mestre ensinou, para doutrinar como o mestre doutrinou, para seguir o caminho que o mestre seguiu e ensinou, eles tampam os ouvidos para Jesus e abrem os ouvidos para Satanás. Dessa forma, eles negam o Senhor que os resgatou. Glória a Deus. Que deu uma chance a eles de vida, que morreu na cruz para que eles fossem verdadeiros. E eles trazem sobre eles mesmos repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ah, meu irmão, sempre eu estou lendo esse livro, porque eu sei que fica na mente de muitas pessoas assim: mas já que Deus não está lá, por que tantas pessoas estão lá, pastor? Porque as igrejas deles são cheias. Olha aqui a resposta. Pedro tinha profetizado há 2000 anos atrás que isso iria acontecer. Pedro tinha profetizado que ia haver falsos profetas, muitos falsos mestres, e que as heresias iam ser terríveis, e que ainda sendo falso, que ainda sendo dissimulados, que ainda sendo mentirosos, muitas pessoas iriam seguir eles. Glória a Deus. Entendeu? Para que Pedro escreveu isso? Para que ninguém se impressione com a quantidade de pessoas que estão lá ouvindo eles. Para que Pedro se ensinou isso? Para que ninguém pense que porque está cheia é porque Deus está lá. Não! Está escrito. Ainda eles mentindo, ainda eles negando ao Senhor, ainda eles enganando, vai ter muitas pessoas que irão seguir as suas práticas libertinas. Glória a Deus. Está escrito aí? Tá.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Libertinas, o tipo de pregação deles são pregação de libertinagem. O que é libertinagem? Uma pregação imoral. Libertinagem é imoralidade. É uma pregação imoral, uma pregação sem verdade, uma pregação sem valor, uma pregação sem poder, sem algo divino dentro dessa pregação, uma pregação mentirosa, que irá, ao contrário de trazer vida, levar à morte. Glória a Deus. As pessoas estão mortas, irmão, lá dentro. Você pensa o quê? Está cheio de bode lá dentro, cheio de pessoas carnais, tudo querendo ser rica, tudo querendo subir na vida. É, tô aqui é cheio de empresário lá, você não vê não? Tem uma pregação mesmo de Valdemir Santiago que diz assim, ó, só para os empresários. Os empresários depositam aí 10 mil, só para os empresários. Para vocês não, chulé. Vocês depois. Vocês ficam por aí, eu quero empresário, quero conversar com os grandes. Aqueles que vão depositar um cacau melhor. Depois os farmacêuticos, depois o resto das pessoas, motoristas, mas primeiro eu quero os maiores, os empresários. É impressionante como as pessoas não percebem isso. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Indulgência sensual, tá vendo? Libertinagem. Negligente, incorrigível, especialmente nos termos de imoralidade sexual. Entendeu? Libertinagem é isso. E as pregações deles são libertinas, significa isso. Eles não têm respeito nenhum pelo povo. Eles são imorais. Eles são infiéis. Eles são mentirosos. Agora, e por causa deles, será infamado o caminho da verdade. E também, oh meu Deus, esse versículo 3 aqui. E também movidos por quê? Por avareza. Movidos por amor ao dinheiro, movidos por amar a riqueza, eles farão do povo negócio. Glória a Deus. Verdade. Negócio. Irmão, essa palavra negócio lhe lembra alguma coisa? Comércio. Tem alguém comerciando aí, mercadejando a palavra? Você conhece alguém que está comerciando a palavra de Deus aí? Será que é atual essa palavra aqui? Que isso? Parece que Pedro está aqui com nós. Parece que Pedro estava vendo os dias de hoje. Parece que Pedro estava vendo Edir Macedo, Valdemir Santiago, a Renoduque e toda a escola deles. Parece que Pedro estava vendo essas pessoas. Kenneth Hagin e outros. É impressionante como está acontecendo isso. Por eles amar o dinheiro, eles estão fazendo do povo negócio. Eles, no lugar de cuidar das vidas, eles estão negociando as vidas. Meu Deus do céu. O povo está sendo tratado como negócio, como um mercador que comercia os seus negócios. Eles só olham para o povo assim como nada, sem valor, como um simples negócio de quê? De lucro. Glórias a Deus. O povo é o negócio de lucro deles. E eles têm o povo não como ovelha, mas como um povo que vai trazer lucro para eles. Movidos por avareza, farão de vós negócio, comércio, com palavras o quê? Fictícias. Isso aqui nós podemos traduzir como palavras fingidas.
Você já prestou atenção como eles falam bem? Glória a Deus. Já prestou atenção como eles falam tudo igual? Parece que eles treinam, né? Olha, todo mundo tem que falar igual. A fala tem que ser a mesma. Meus amados, como eles chegam na televisão, vocês assistem, é tudo a mesma fala. Eles falam bem, com palavras fingidas. Olha, escuta, farão do povo negócio com palavras fingidas, fictícias, com palavras bem elaboradas. Glória a Deus. Para enganar o povo. Aleluia. É verdade. Eles falam igual, eles treinam. É uma ordem lá do chefão, o maçom. Ele diz, olha, a fala tem que ser boa. O povo gosta de pessoas que falam boa. Você não vê não, os políticos ganham o povo com quem? Com a fala, não é não? É. Político ganha o povo com a fala, irmãos. Com a lábia. Com a aleatória. Político que fala bem já tem um passo a mais de outros que falam mal. As pessoas observam logo, olha, fala bem ele. Então, meu filho, o povo é muito sensível a isso. Surge um povo de gravata, num terno, dizendo que Deus é na vida deles, dizendo que Deus opera milagre, dizendo que Deus abre porta, dizendo que Deus restaura casamento, falando bonito. Ah, meu filho, todo mundo vai para lá. Glória a Deus. Todo mundo corre. É esse lugar que eu tenho que estar. É aí, é esse o lugar certo, mulher. Vem ver. Deus abre porta, lá nós estamos desempregados. Deus cura, eu estou com caroço aqui. Deus opera, nós estamos na miséria. É lá que nós temos que ir. Tudo mentira. Tudo engano. Tudo ilusão. Não acredite. Eles não são de Deus. Não ligue essa televisão. Não perca tempo assistindo. Não perca tempo ouvindo esses falsos mestres. Não pare para ouvir eles. Não pare para dar ouvido. Eles têm testemunho de roubar Universal e essas igrejas tudo aí. Corra deles. Eles não querem viver salvos. Glória a Deus. E também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Agora, para eles, o juízo lavrador a longo tempo não tarda. Deus há de pegar cada um deles. Você está vendo essa galerada toda aí? Esses mestres mentirosos que estão fazendo sucesso aí, a igreja fora, que enche púlpitos, que enche praças, que enche teatros. Esses homens vão ter que pagar, vão ter que prestar conta do juízo divino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu filho, Deus está esperando só o dia para tratar com eles. Como é que você prova isso aqui? Glória a Deus. Para eles, não pense que eles vão ficar para sempre aí não, viu? Para eles, escute aqui o juízo no final deles. Para eles, o juízo lavrador a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus não está dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Deus está vendo tudo, meu filho. Deus há de tratar essa barganhada toda aí. Versículo 4. Pedro, escute a mente de Pedro, inteligente demais. Pedro, para enfatizar que Deus realmente vai julgar eles, ele diz assim: ora, se Deus não poupou anjos, meu Deus do céu. Pedro fez uma comparação aqui estupenda, uma comparação de anjos, de seres angelicais, de seres celestiais que estavam com Deus, para mostrar que verdadeiramente Deus há de destruir eles. Pedro diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de treva, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Glória a Deus. Rapaz, isso aqui é tremendo. Agora, irmãos, chega nessa parte aqui. Aí entra o nome aqui, pecado.
Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, aí aponta para toda a humanidade agora pensa você aí que está sentadinho na cadeira. Olha, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua vida espiritual, como você Glória a chegou aqui. Deus. Mas analise isso aqui de Pedro. Se Deus não poupou anjos quando pecou contra eles, quando o quê? Quando pecou contra eles, nós pecou também? Pecamos. Irmãos, se Deus não poupou os anjos, vai poupar alguém que não viver aqui na terra para ele? Glória a Deus. Vai ter misericórdia, vai ter piedade. Raciocine comigo, por favor. Eu quero te chamar a esse raciocínio aqui. Escute bem isso aqui. Todo mundo sabe aqui que é anjos? Ser perfeito. Positivo. Alguém aqui é perfeito? Não? Então isso significa que os anjos estão acima de nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Os anjos que estão acima de nós, como Alisson falou, ser perfeito. Quando pecou contra Deus, sabe o que Deus fez com eles? Deus lançou eles ao abismo da perdição. Deus não poupou eles, não. Deus não deu nenhuma colherzinha de chá para eles. Glória a Deus. Deus julgou eles severamente. Sabe o que é que nós temos que aprender aqui, irmãos? Não vamos viver de qualquer jeito aqui na terra, não, pelo amor de Deus. Não perca tempo, não, meu filho. Se é para servir a Deus aqui, vamos servir de todo o coração. Glórias a Deus, aleluia. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou olhando para a Bíblia aqui, eu estou vendo Pedro dizer que Deus não poupou anjos. Deus não deu colher de chá a anjos. Você pode começar a imaginar comigo isso? Eu estou falando de anjos. Pecou contra ele. Deus o lançou e os precipitou em abismo de perdição. Deus não vai poupar nenhum de nós aqui se não viver para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele, para a presença dele. Meu irmão, Deus não vai poupar não, porque ele não poupou anjos. A não ser que você comece a dizer também, porque Deus ama a gente mais do que os anjos. Não, pastor, porque nós temos mais valor do que os anjos. Por isso que Deus vai poupar nós e não os anjos. Não é isso. Ninguém que tem mais valor mesmo que anjos. Anjos, irmão. Anjos. Isso mostra, sabe o quê? Que a nossa vida oculta tem que ser ajeitada. Irmãos, faça as pazes com Deus enquanto é tempo. Pegue na mão de Deus, pegue na mão de Cristo, Ele vai pegar na sua mão e vai ligar a sua mão na mão de Deus e vai fazer as pazes. Como assim, pastor? Ele não veio reconciliar o homem com Deus? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados. Aí a Bíblia diz que Cristo é a reconciliação. O que é reconciliação? Um casal se separou, um por lado do outro. Quando eles se reconciliam, o que acontece? Eles voltam, eles se juntam. A Bíblia diz que Cristo cumpre esse papel na Bíblia. Faz o pecador miserável inimigo se tornar amigo. Ele pega a sua mão e cola na de Deus. Faz você ser amigo de Deus. Faça as pazes com Deus enquanto tempo. Glória a Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque Deus não poupou anjos. Vai poupar eu e você se não andar na presença dele? Por quê? Porque a Bíblia diz que em Deus não há variação de mudança. Não, pastor, mas que Deus de lá para cá, Deus mudou. Hã? Não há variação de mudança nele. Ele é imutável. O mesmo Deus que condenou anjos é o mesmo Deus que vai condenar pecadores. Mas irmãos, todo mundo comigo, lê comigo. Onde é que os anjos foram parar? Eu quero que todo mundo leia aqui o versículo 4. Olha para a Bíblia aí. Vamos ver onde é que Deus colocou os anjos. Onde é que Deus colocou os anjos que pecaram contra ele? Ora,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Na onde? Os entregou ao quê? Aos abismos de quê? Reservando-os para. Você viu onde Deus colocou os anjos? Você viu? No inferno. Mas que anjos é esse, pastor? Que anjos é esse? Os anjos que cantavam para ele lá no céu. Os anjos que estavam com ele lá. Os anjos que louvavam ele. Eu estou falando dos anjos que estavam com ele lá. Antes do diabo convencê-los a seguir ele. Os anjos que louvavam a Deus, que glorificavam a Deus, que eram de Deus lá no céu. Eu estou falando desses anjos. Glória a Deus. Depois que eles pecaram e passaram para o lado do diabo, eu disse para vocês, não tem perdão. Acabou. Agora pensa comigo. Há pecados ocultos na minha e na sua vida. Há pecados escondidos. Há pecados que precisam ser tratados. Há pecados que precisam ser liberados. Há pecados que precisam ser confessados. Não importa se você vir aqui na frente confessar. Não estou dizendo isso. Confessa na sua casa. Deixa e faça as pazes com Deus. Glórias a Deus. Isso mesmo. Será que eu estou forçando o texto? Não estou forçando o texto. Eu estou dizendo o que o texto está escrito aqui. Será que uma declaração dessa não é claramente, especificamente visível para nós? Será que não está claro aqui que você não para pensar assim não? Poxa, se Deus não poupou os anjos, imagina eu se não mudar a minha vida aqui na terra. Você não para não? Mas você devia parar para pensar assim, porque é isso mesmo que o texto quer fazer você parar para pensar. Certo que o texto está citando os falsos profetas, mas quando a Bíblia diz que pecaram, aí nós entramos no bolo também, meu filho, porque nem só os anjos pecaram, mas nós também. Glória a Deus. Toda a humanidade pecou, meus irmãos, e todas foi para longe de Deus. Ah não, pastor, porque o pecado dos anjos são pior que o nosso, porque ele estava no céu com Deus, e eles pecaram lá na glória. Não, meu filho, pecado é pecado. Condenação do pecado é condenação do pecado. Claro, para eles não há mais perdão, porque eles se rebelaram contra Deus lá no céu. Glória a Deus. Só que para nós aqui há perdão, há misericórdia, há socorro presente. Glória a Deus. Todos estão entendendo essa palavra? Digam um amém, bem alto. Amém. Amém. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo. Deus nem poupou os anjos, nem poupou também o mundo antigo. Que mundo antigo é esse, pastor? O mundo de Noé. Você se lembra do mundo de Noé? Você se lembra o que aconteceu lá? Foi um dilúvio que Deus mandou? Mas antes do dilúvio, teve um homem lá, o nome dele era Noé. Qual era a função dele? Avisar o povo que estava vindo o quê? O dilúvio. Mas por que Deus não poupou esse povo? Porque ele foi avisado. Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Se Deus não poupou os anjos, mandou no inferno. Irmãos, as enfatizações de Pedro aqui nesse texto são tremendas. Primeiro ele cita anjos, depois ele diz: se Deus não poupou o mundo antigo. Que mundo antigo? Noé. Claro que Pedro está querendo e está dizendo assim: o que lhe faz pensar que ele vai te poupar, falsos profetas, e aqueles que não se arrependeram? Glória a Deus. O texto
fala-se por si só. Veja, ora, se Deus não poupou, o que Pedro está querendo dizer? Se Deus não poupou eles, quem vai poupar também nós? Glória a Deus. Deus é justo. Se Deus não poupou o mundo antigo, que não era a pregoeira da justiça, uma arca enorme, feita de madeira e assim vai. Eu costumo pregar essa passagem no ônibus. Eu costumo dizer o seguinte, que eu acredito e tenho quase certeza que isso aconteceu, mas fica com uma conjectura, que as pessoas quando antes da água subir, foi 100 anos que Deus deu àquela nação para que pudesse se arrepender lá, e Noé estava pregoando os martelos lá, construindo a arca. Claro que em 100 anos uma criança nasce, cresce e envelhece. Eu acredito que as crianças chegavam com os pais e diziam: pai, quem é aquele homem? Que negócio é aquele que ele está fazendo ali? Os pais diziam o seguinte: já incrédulo, por isso que de menor a maior ninguém creu. Só pode ter acontecido isso. Os pais diziam o seguinte: aquele homem é um lunático, doido, fanático, que diz que Deus vai enviar o dilúvio hoje, meu filho, que ele constrói, não dele câncer, ele está doido. Nem chegue perto dele, nem dos filhos dele, e nem deu ouvido a ele, está doido, não vai vir dilúvio nenhum. As crianças cresciam incrédulas, como também os pais. E nisso, Glória a Deus. quando completou-se 100 anos, só salvou quem, pastor? Noé e sua família, no meio de uma nação inteira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Noé era pregoeiro da justiça. Pedro revela que Noé pregou. Gênesis não diz não. Pedro diz, Noé pregou lá, viu? Pregoeiro da justiça. O que é que Noé pregava? Arrependa e creia e acerte o seu caminho com Deus, porque Deus está irado, porque vocês são maus continuadamente, como está escrito em Gênesis. Glória a Deus. O que aconteceu lá, pastor? Aconteceu? Ninguém creu, meu filho. Estamos vivendo isso não hoje? Glória a Deus, é verdade. Não é atual não isso aqui? Glória a Deus. É verdade. É muito atual isso aqui, irmão. Tem gente no nosso cotidiano que eu queria tanto que cresça. Tem gente da sua família que você queria tanto que cresça. Só que não crê, meu irmão. Eles estão igual o povo de Noé. Eles querem as maravilhas do mundo. O que é que Jesus falou? Quem lembra aquilo que Jesus falou? Porque lá em Noé só está escrito a construção da arca, o dilúvio, a morte, o fim de tudo e a reconstrução. Quando Deus seca, abaixa a água e Noé começa tudo de novo. Jesus falou o que é que eles faziam. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Cuidado com isso. Não sei se você faz parte desse cotidiano, mas cuidado com comer, beber, casar e dar-se em casamento e esquecer do principal. O quê? A salvação da sua alma. Porque o dilúvio pode vir agora em forma de fogo, como está escrito aqui em Pedro, e você fica lá. Dilúvio de água, pastor, nunca mais. Você já leu o arco-íris? Já viu o arco-íris? Você já viu quando é lindo, né? Eu me maravilho, me emociono, choro quando vejo, porque eu vejo Deus com a mão ali. Como assim? O arco-íris é a prova que nunca mais Deus vai destruir a terra com água. Deus falou ao homem, e a minha aliança vai ser essa: nunca mais a terra vai ser destruída com água, mas agora com fogo. Não é tremendo isso? Aí, você presta atenção que quando começa a chover, eu vejo o Deus magnífico dizendo assim: eis aí a minha promessa. Está vendo essa chuva aí? Ela não vai durar para sempre como o dilúvio. Vai parar. Puxa. Qual é a prova que vai parar? Olha para o arco-íris. É passageira essa chuva. Não é 40 dias. Não vai ver mais dilúvio. Vai chover, vai cair água, mas sempre Deus representa o arco. Glória a Deus. É lindo, irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tremendo isso. É tremendo demais o arco de Deus. Sempre quando aparece, eu vejo Deus muito presente ali, cumprindo a sua aliança com o homem. Glória a Deus. Ele cumpre, ele disse: Noé, a minha aliança é essa. Eu vou colocar um arco no céu, e quando chover, não vai ser para sempre mais. Não destruirei a terra mais com água. Pedro fala aqui que vai ser com fogo agora. A terra espera agora o fogo. Você tem que tomar cuidado só com uma coisa, irmão. Estou aqui te julgando.
te condenando. Não, só estou te avisando o seguinte. Glória a Deus. Você pensa como esse povo aqui de Noé? Você está vivendo a mesma vida que ele? Se tiver, faça as pazes com Deus urgentemente. Mas por que, pastor? A não ser que você queira ficar como ele ficou também. A não ser que você queira ficar assim. Noé, pelo amor de Deus, meu filho está aqui. A água está subindo, Noé. Abre, Noé, pelo amor de Deus, minha mulher. Noé, a água já está nos pés, já está no ombro. Noé diz, Deus fechou a arca por fora, não tem como eu abrir mais não. Entendeu? Deus colocou Noé lá e fechou a arca por fora. Acabou, Noé. Não tem para ninguém mais não aí. Só você mesmo. Aí, tá vendo a arca lá? Que Pedro está citando aqui? É uma tipificação de Jesus Cristo. É por isso que ele mesmo cita a própria passagem. Como foi nos dias anteriores, onde ele comia, bebia, casava e dava-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio, se não, não perceberam, e levou a todos de surpresa. Assim será também. Também como? Também como a arca vai ser a vinda do Filho do Homem. Você entendeu? Tipificação de Cristo, aquela arca lá. Como assim, pastor? A arca tinha uma porta? Tinha. Noé entrou pela porta da arca. Jesus diz assim no Evangelho de João 10:9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenhas vida e a tenha com abundância. Glórias a Deus, aleluias. Mas ele diz mais ainda: entrai pela porta estreita. Jesus é a porta, Jesus era a arca. E também historiadores falam que Jesus era uma prefiguração do próprio Noé pregando. Era uma reencarnação, que é melhor dizer. Era Noé reencarnado, que o próprio Cristo pregava acerca de Noé para aquele povo. Aí Pedro citou aqui como foi nos dias antigos, não foi? Está escrito aí? Você leu comigo? Noé, pregoeiro, pregador da justiça. O mundo antigo preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e agora é outro caso que entra aí agora. Escute, eu falar de Noé, não foi? Agora eu vou falar um pouquinho. Vai dar para pregar o texto todo, não, porque era muito grande. Mas antes de eu parar, você pode dizer um amém no final. Glórias a Deus. Olha, Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Deus também fez uma cidade virar cinzas. Que cidade foi essa, pastor? Sodoma e Gomorra. Quer saber o que acontecia lá? Pais faziam relação com filhas, filhas faziam relação com pais, homens faziam relação com homens, mulheres faziam relação com mulheres. Está acontecendo isso hoje? Será que está acontecendo isso, pessoal? Imoralidade sexual, depravadamente liberada. Mas escute, era a cidade inteira, de tal modo que quando os anjos chegaram lá, eles queriam abusar dos anjos. Bora, Lô! Bote os homens que entram na tua casa para fora, para que nós abusemos dele. Meu Deus do céu! Glória a Deus. Que depravação é essa? Tira eles pra cá! Oh, calma, eu vou dar minha filha, mas não mexe com esses homens não. O anjo chegou e disse: Ló, tem quem aqui na sua casa? Eu, minha esposa, minha filha e meus 2 irmãos. Pega eles pela mão, vamos embora daqui. Aí Ló vai lá até os anjos. Cuidado, lá no povo de Noé, você pode estar sendo o povo que ficou. Aqui, você pode estar sendo 2 gêmeos de Ló. Como assim, pai? Ló chegou pro gêmeo e disse assim: olha, Deus vai destruir essa cidade aqui com fogo. Vamos embora. Vocês é o pretendente da minha filha, não é? Vamos embora da cidade. Sabe o que eles fizeram? Você está doido, Ló?
Uma cidade maravilhosa dessa, um mundo gostoso desse, com tanto prazer para me dar. Você acha que eu vou abandonar mesmo? Vai embora! Glória a Deus. É mesmo? Então tá bom. Os anjos foram, deixa eles aí. Pegou na mão de Ló, foi embora. Quando Ló saiu da cidade, o fogo comeu, desceu em enxofre e a cidade virou cinza. Sabe o que é que eu acredito, irmão? Quando a primeira bola de fogo caiu, aqueles dois jovens insensatos lá dentro, hein? O que eles pensaram, meu Deus? Por que nós não foi com Ló? Mas por que nós não acreditamos? Irmãos, vai ser assim no dia da volta de Jesus também. Por que eu não me arrependi? Estava escrito, Deus falou comigo um bocado de vez, mas eu dei mais ligança à criatura do que o Criador. Eu amei mais as coisas do mundo do que a Deus. Glória a Deus. Aí Ló pegou pela mão da mulher e das filhas, embora meu filho daqui. E eles ficaram lá, roubou o baião, mangando de Ló, até que a primeira de bola de fogo caiu lá dentro. Acabou o riso na hora ali, acredita que não? Teve motivo mais para rir. Como, irmão? O fogo comendo agora. Cadê agora o ânimo? Guerreava de Ló. Nós podemos identificar várias coisas. Você tá doido, Ló? Que brincadeira, Ló, que fogo. De onde você tirou isso, Ló? Rapaz, eu acredito que Ló chamou mais uma vez. Vamos embora, rapaz. Deus vai destruir isso aqui. É o aviso que os pregadores do Evangelho dão às pessoas hoje, irmão. Glória a Deus. Deus vai voltar, Jesus está voltando, se arrepende, muda a tua vida. Mas isso parece simples demais. Eles querem alguma coisa a mais. Eles querem um pacote mais completo. Isso não é suficiente. Glória a Deus. Parece que a salvação da alma deles é pouco. Tem que ter mais um pouco, pastor. Oh, meu Deus. Esqueci o nome do cara agora. O escrivão de Jeremias. Quem pode lembrar o nome dele aí? O nome do escrivão de Jeremias. O nome do escrivão de Jeremias. Hoje a memória agora. Ele queria proeza. Vamos deixar o nome dele para lá. Esse homem. Não. Ele queria proeza, esse homem. Queria grandes coisas lá na Babilônia. E estava triste, porque a cidade estava sendo destruída. Deus chamou ele e disse: Baruque, você quer o que, Baruque? Você quer proeza? Tenha por satisfeito a tua alma e a tua salvação, Baruque. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer proeza? Você quer grandes coisas? Deus foi. Aí ele murchou. Tá bom, Deus. Tá o suficiente mesmo. Eu acho que eu fugi e saí de si a querer grandes coisas. Uma cidade sendo destruída e você querendo riqueza. É o cenário de hoje, irmão. Meu irmão, corre atrás da sua salvação. Esse pastor aqui, simples, todo domingo está aqui pregando essa mesma palavra, chamando você a acreditar na fé, a crer na fé, a fazer parte da comunhão do corpo, a ser um membro, a ser um cegador, a ser um homem do céu, um homem sempre. Mas talvez todos os domingos você recebe essa palavra e ela some do seu coração, e o outro domingo você vem e ela some do seu coração. Irmão, a minha intenção é que eu pregue aqui, ela não suma não, ela mude a sua vida. Glória a Deus. Eu não quero, irmãos, que aconteça com nós aqui, que é um rebanho. O que aconteceu com aquele povo de Noé? Tem quantas pessoas aqui? Não foi essa quantidade salva do povo de Noé lá. Lá foi 8 pessoas, aqui dentro, mas não foi essa quantidade, tá vendo? Que a coisa é séria. Não foi essa quantidade de pessoas salvas lá. Foi 8 só. Como é que isso aqui não é importante? Creia, meu irmão. Glória a Deus. E aí Ló está saindo da cidade, vamos embora. Aí o anjo disse assim: Ló, ninguém vai para trás não, viu? Ninguém vai para trás. A mulher de Ló inventa de olhar para trás e virou estalda de sal. Glória a Deus. Sabe o que representa isso? Quem olha para trás está mostrando que não queria ir. Está indo sem querer, mas ama aquela corrupção e aquela cidade. Não olhe para trás. Agora a sua vida é para frente. Esqueça o que ficou para trás. Glória a Deus. Olha para trás. O que é que nós aprendemos aqui, pastor? Salvação individual. A mulher não pode ser salva pelo seu marido não. Porque se fosse assim, Deus salvava a mulher de Ló por ser mulher de Ló.
fiel ficou. Ló foi. Salvação individual, meu filho. Tem negócio de esposa, você salva o marido você salva o esposo. É um corpo só, mas cada um tem que buscar santificadamente Glória a Deus. a sua salvação. É verdade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Reduzindo nas cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo. Quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Isso aqui é uma prova de um salvo. Ele geme por causa dessa nação. Ele aflige o coração por causa do pecado lá fora. Ele se entristece. Ló estava triste com o que estava acontecendo em Sodoma. Só tinha um homem justo lá. O nome dele era Ló. Que é isso? Glórias a Deus. A nossa nação corrupção em geral na política. Em todas as áreas, a corrupção, meu irmão. Glória a Deus. Em todas. Glórias a Deus. Secretaria, saúde, educação, rouba dinheiro, todas as áreas, há corrupção, imoralidade, homem querendo casar com civilmente, não pode se falar um pouco, já é fobia, meu Deus do céu, querendo ensinar as crianças que elas podem ser mulher e escolher o seu sexo, ideologia de gênero. Meu pai do céu, o que está acontecendo? Dias de Ló. Dias de Ló. As escolas queriam ensinar isso. Seu filho pode escolher o que ele quer. Ele tem poder de escolha. Se quer ser homem ou se quer ser mulher. Mesmo sendo homem. Ele pode crescer, escolher ser mulher. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. E acontece isso aí em algumas escolas aí. Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Glória a Deus. Escute isso aqui, eu vou te dizer uma coisa aqui essa noite. Eu vou acabar aqui, não acabar aqui a minha mensagem. Escute. Atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Quem é os... Irmão, você só pode ser piedoso se você for de Cristo. Glória a Deus. Os piedosos, os homens de Deus, os arrependidos, os que creram, os que viveram a vida reta aqui, os que negaram o seu bel prazer, a sua vontade, esses Deus está pronto para livrar e salvar no dia do juízo, da ira dele. Glória a Deus. Aleluia. Mas escute isso aqui, olha para cá. Deus também reserva para o juízo. Está reservado. Escute isso aqui. Deus vai reservar para o juízo. Reserva sob castigo. Porque o Senhor livra da provação dos piedosos. E reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqueles que, segundo a carne, andam em imunda paixões. Glórias a Deus. Texto é muito forte, não é? Que texto é esse, hein? Aquele que segundo a carne. O que é segundo a carne, pastor? Segundo a vontade do seu coração. Segundo os seus desejos, imaginações, pensamentos, pecados ocultos, praticados, pensados. Segundo a carne. Aqueles que não têm nada com o Espírito, mas andam na carne, vivem na carne, gosta de satisfazer a vontade da carne. Meu irmão, se tiver alguém aqui assim, pelo amor de Deus, faz as pazes com Deus hoje, porque Deus está dizendo aqui que vai te reservar para um juízo, um castigo, uma ira eterna. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguém aqui que está andando na carne, se satisfazendo da carne,
Para hoje, pensa, olha para os anjos, olha o exemplo de Ló, olha o exemplo de Noé. E arrepende, pelo amor de Deus. E vem e recebe a vida eterna. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vou ler mais uma vez isso aqui, tá? E o justo Ló atormentava a sua alma. Justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar. Deus livra os piedosos, os arrependidos, os salvos, os que creem, os que confessam os pecados, os que vão até Ele. E sob reserva, sob castigo, os injustos, para o dia de juízo. Especialmente, tem um grupo especial, aqueles que segundo a carne andam em imundas paixões. Glória a Deus. Mas Ele reserva os piedosos para a glória eterna dele. Amém? Amém. Pegue sua Bíblia, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Seus olhos. Deus, eu te louvo por sua palavra. Como foi lido aqui, Senhor, não é de interpretação humana, não foi homens que escreveu, foi o próprio Senhor que a inspirou por completa. Então, tudo que foi pregado aqui é inspirado por Ti. Senhor, faça que os meus irmãos entendam. Ó Deus, eu me esforcei tanto para explicar o máximo possível para que eles entendessem hoje. Mas eu sei, Deus, que é o Teu Espírito que os convence, que é o Teu Espírito que os ganha, que os toca, que os quebranta, que os regenera. Então eu oro, Espírito Santo, toque os meus irmãos aqui, não deixe que saiam, não deixe que esqueçam desse culto, não deixem que andem mais na carne, não deixem, Senhor, que saiam, meu Deus, amando e vivendo na carne, e amando as paixões imundas desse mundo, mas que creiam, e que não sejam levados como o povo de Noé, e que não sejam transformados em cinzas como o povo de Sodoma, mas que creia e sejam os piedosos que serão reservados para a glória do Deus Pai. Senhor, faz que eles creiam, toque eles, mude eles hoje aqui. Ó Deus, que palavra o Senhor nos trouxe aqui essa noite, para que nós seja mais santo, fuja mais do pecado. Não tem colher de chá para ninguém. Se o Senhor não poupou anjos, Deus, que nós creia. Está certo, o juízo desses homens aí virá e não tardará. Deus, guarde o seu povo, leve eles em segurança, livre eles de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, para todos e sempre. A igreja diz: Amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus. Parou. Não,